Não se ganha título tendo um jogador de 1,88 m como destaque do time. Essa frase tem circulado na NBA e acho que é meio verdade. Exceto por Steph Curry e Isaiah Thomas, isso não aconteceu. Acho que isso ocorre porque é mais difícil montar um time ao redor de um armador de 1,88 m não por falta de talento. Os playoffs de 2026 serão um ponto de virada para o futuro desses times. Após anos disputando os playoffs, sempre faltou algo que nunca conseguiram identificar. Para o New York Knicks e outros da Conferência Leste, acreditavam que este era o ano deles. Ano em que o Indiana Pacers estava fora e o Boston Celtics enfraquecido sem Jason Tatum, que agora voltou. O New York Knicks, por sua vez, deveria se destacar e conquistar o título de time mais letal da conferência. Em vez disso, eles meio que estagnaram em um ano marcado por rumores persistentes de troca envolvendo Karl Anthony Towns, e isso incluiu uma sequência horrível de 11 jogos em que tiveram um desempenho de 2 vitórias e 9 derrotas. Towns jogou mal nesse período e foi zoado. É louco porque depois de tudo isso, mano, eles me perguntaram na mídia sobre você. Quero dizer... Zoaram mais a voz dele do que o jogo, mas o desempenho dele também piorou. Depois de mais um ano tentando de novo, o tempo está passando. Se eles não vencerem ou não forem mais longe do que antes, uma grande mudança está prestes a acontecer. Confira 5 times da NBA que devem mudar todo o elenco caso não atinjam os resultados esperados. Acho que você vê, sabe, ainda não chegamos lá. Como eu disse, estamos trabalhando nisso, mas deve haver um grande potencial. O New York Knicks. Foi um ano tumultuado em Nova York. Eles têm a segunda maior folha salarial da liga e quase todo o time titular garantido até 2028, o que elimina sua flexibilidade. Mas eles têm fé no time deles. Eles acreditavam que, depois de chegarem às finais de conferência no ano anterior, poderiam repetir o feito em uma conferência que agora está mais fraca. Eles até mandaram embora Tom Thibodeau, que levou a culpa pelo ataque horrível e apático que vimos em todos os anos em que eles estiveram nos playoffs. Então eles contrataram um gênio ofensivo, Mike Brown, amplamente reconhecido por ter elevado o Sacramento Kings ao melhor ataque da liga em 2023. O raciocínio dos Knicks foi: talvez só precisemos disso, talvez mudar o plano de jogo e um ataque renovado seja o que falta para ganharmos o título. Após um desentendimento no meio da temporada com a comissão técnica, Towns parecia perdido no novo esquema ofensivo, que priorizava Brunson e os armadores. Ele demorou a se acostumar, mas o time melhorou. 2026 pode ser a versão mais forte desse elenco atual dos Knicks que veremos. Com um dos 3 melhores ataques e a 7ª melhor defesa, este é o teste final para ver se o elenco, montado com tantas escolhas de draft sacrificadas, é realmente bom o suficiente. Com todos os olhos voltados para Towns, historicamente, muita culpa tem recaído sobre ele. Isso é Ele nunca se destacou nos playoffs, pelo contrário, seus números caem muito. Mesmo em Minnesota, ele frequentemente desaparecia sob os holofotes. O mesmo ocorreu em seu primeiro ano em Nova York, quando esteve até na disputa pelo MVP no começo da temporada e teve, possivelmente, seu melhor ano. Mas ele nunca atingiu o próximo nível sob muita pressão. Os playoffs de 2026 serão um teste, não só para ele, mas para todo o time. Se até mesmo um jogador de apoio como O.J. Anunoby ou Mikal Bridges não corresponder às expectativas, os torcedores vão pedir suas cabeças e eles provavelmente estarão fora, especialmente considerando o quanto estão ganhando. Se Towns jogar mal e perderem de novo, a discussão sobre trocá-lo por Giannis vai voltar. Já está em todas as notícias antes dos playoffs. Quando você considera o tamanho dos contratos dos Knicks, vai ser bem difícil reformular o elenco em um único verão, mas com certeza eles vão mexer no time se não vencerem. O Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell e James Harden foram aos playoffs em todas as temporadas de suas carreiras. Você talvez já tenha ouvido isso antes, mas eles são, na verdade, os únicos jogadores que estão na liga há 9 anos ou mais que conseguiram esse feito. Eles também não têm nenhum anel, Mitchell nunca chegou nem às finais de conferência. Harden não chega lá desde 2018, lembra do famoso jogo 7, quando os Rockets erraram 27 arremessos de 3 seguidos e perderam o jogo e a série. Embora o Cavs tenha mudado mais o elenco que o Knicks nos últimos anos, possui a maior folha salarial da liga. Este é o primeiro ano sob o novo acordo coletivo em que eles passam do segundo limite do imposto de luxo. Ou seja, o dono do Cavs, Dan Gilbert, está disposto a gastar tudo isso porque também acredita que eles têm uma grande chance de conquistar o título. Ele nem sempre é um dono mão de vaca. Mesmo na época do LeBron contra o Golden State, lideravam a liga em salários. Mas ele é cuidadoso ao gastar.
Se ele não acredita na vitória do time, não investe. Como é a primeira vez na era Donovan Mitchell que ele aceita gastar além do imposto de luxo, o time precisa mostrar resultados ou ele vai achar que não compensa e desmontar tudo. Mas não são só Mitchell e Harden. A dupla de garrafão Jared Allen e Evan Mobley já foi considerada uma das, se não a melhor, duplas defensivas de garrafão da liga. Porém, as limitações das habilidades deles foram bastante exploradas nos últimos anos. Todos sabem que ambos são jogadores muito passivos. Eles defendem bem, mas são meio moles. Eles são elite em finalização no pick and roll, o que é crucial para os armadores deles, porque Harden e Mitchell dominam no pick and roll. Mas é só isso. O repertório ofensivo deles é muito limitado, sem nenhuma capacidade de pontuar, a menos que alguém os coloque na posição perfeita. Quando os dois jogam juntos, é só Donovan Mitchell resolvendo tudo sozinho por 4 anos seguidos em Cleveland. Você reparou que o Mitchell arremessa umas 30 vezes por jogo nos playoffs? Porque ninguém mais faz nada. Os pivôs deles não têm autonomia nenhuma no ataque. Basicamente, há tantas lacunas nesse time que ainda não foram resolvidas. É uma bomba relógio. Eles precisam pelo menos chegar às finais de conferência para convencer Dan Gilbert de que o time merece investimento. O Orlando Magic. Sabe, eu gostaria de agradecer ao Orlando Magic por me fornecer uma quantidade infinita de conteúdo para comentar e eu não vou me aprofundar muito dessa vez, mas surgiram novas informações. A Zaurus diz que o Magic enfrenta grande turbulência no vestiário e fontes afirmam que um astro pedirá troca se o técnico Jamal Mosley não for demitido ao fim da temporada. Depois teve um vídeo do Mosley literalmente cheirando sais aromáticos. Me pergunto quem é o jogador estrela citado no post. Não pode ser o Paolo Banchero, né? Ele acabou de brigar publicamente com o técnico há um mês, culpando-o pela falta de ajustes no intervalo na derrota para os Pistons. Ao que o técnico Mosley respondeu que o único ajuste que Detroit fez foi jogar um pouco mais duro, dando a entender que talvez o Paolo pudesse fazer o mesmo. Então, não pode ser o Paolo que quer que ele saia, né? Certo, vamos ser sinceros, é o Paolo. Como você sabe, já fiz vários vídeos mostrando que a era do Paolo e do Franz não deu certo, principalmente porque o Paolo é ruim como primeira opção. Ele ainda tem a maior taxa de uso do time, mesmo que a equipe jogue bem pior com ele em quadra. É por isso que eles estão presos como um time mediano de playoffs há anos. A diretoria não espera título nem grande campanha nos playoffs, apenas vencer a primeira rodada já basta para pensarem em manter o elenco. Mas isso é muito improvável de acontecer do jeito que eles estão. Nunca vi um time tão jovem e desorganizado em que todo mundo, até os próprios torcedores, quer desmontar tudo ou ao menos trocar uma das jovens estrelas. Quando o time deu ao Paolo uma extensão de 5 anos por 240 milhões de dólares no último verão, houve reações mistas, mas pendendo mais para o lado negativo. Os rumores de troca envolvendo o Paolo não foram tão fortes devido a uma regra incomum do acordo coletivo de trabalho. Segundo Josh Cornelison, do Magic Daily, jogadores que assinaram extensões caras após o contrato de novato, como Paolo, tornam uma troca muito difícil. O time que recebe o jogador paga a média entre o salário atual e o da futura extensão. Isso é uma grande diferença. Paolo recebe só 15 milhões este ano, mas na próxima temporada esse valor salta de 41 para quase 55 milhões. Se trocassem Paolo para outro time este ano, ele ocuparia uma fatia bem maior do espaço no teto salarial, dificultando qualquer troca. Acredito que Adam Silver fez isso para estimular os times a manterem sua jovem estrela após a extensão de contrato de novato. Nesse caso, isso prejudicou o Magic, pois queriam se livrar dele. De qualquer forma, o Magic provavelmente vai passar pelas maiores mudanças entre todos os times durante o verão. O Minnesota Timberwolves. Desde que Anthony Edwards ressuscitou os Wolves das profundezas do inferno, todo ano em que eles fazem uma boa campanha nos playoffs, eles sempre esbarram numa barreira. Mesmo chegando a 2 finais de conferência seguidas, foram derrotados vergonhosamente nas 2. Eles realmente fizeram uma grande mudança, trocando Towns por Julius Randle. Foi mais uma troca lateral, se é que podemos dizer assim. Ele não é exatamente melhor ou pior, ele é diferente. Ele é bem mais habilidoso como passador e criador que Towns, por isso lidera os Wolves em assistências. Mas ele arremessa muito pior de 3 pontos. Fora essa única mudança que nem melhorou, o restante do elenco ficou praticamente igual. Com Mike Conley já velho, colocaram Dante DiVincenzo como armador titular, mesmo sem ser de origem. Os Wolves têm grande deficiência nessa posição.
Se Edwards tivesse alguém para criar jogadas e ajudá-lo a pontuar, sua pontuação, que aumentou pelo 6º ano seguido, poderia ser ainda melhor, já que a maioria dos companheiros segue a mesma. Acho que o maior problema deles é a falta de armador, pois demoram para fazer o ataque funcionar. Quando você vê ele jogar, parece que nada acontece metade do tempo. Empatado em 100. Uma falta ofensiva. Randall como principal armador não é uma solução permanente. Assim como os Knicks, o núcleo principal do elenco dos Wolves estará sem contrato até 2028. O problema ainda é que esse elenco não é um time de nível de campeão. Eles já chegaram ao limite enquanto outros times jovens os superaram. Os Wolves também não são muito jovens, exceto Anthony Edwards e Jaden McDaniels. O restante do time já atingiu o auge há tempos, mas são negociáveis. Se este for mais um ano em que os Wolves não conseguem superar a barreira, não tem como eles continuarem com o mesmo elenco. Los Angeles Lakers. Desde que Luka chegou, nenhum time foi mais analisado com tanto rigor que os Lakers. Você acaba tendo uma temporada em que Luka Doncic está no auge de sua forma, com uma arrancada absurda no final da temporada, onde ele registrou números insanos e os Lakers consolidaram sua vaga nos playoffs. E ele se machucou antes dos playoffs, tornando tudo em vão, sem nada para mostrar. Vamos torcer para que não seja nada, mas ele sente muita dor agora. Apesar de ser improvável que o Los Angeles Lakers dispute o título, esses jogadores podem não ficar por muito tempo. Já vimos a maior possibilidade de mudança, LeBron James, como agente livre e restrito no verão de 2026, há muita especulação de que ele vai deixar Los Angeles ou vai se aposentar. Diante de tantos rumores, me surpreenderia se ele permanecesse no Los Angeles Lakers. Sugeriram trocar Austin Reeves por um pivô para jogar com Luka, já que alguns acham que os estilos de jogo dos dois se sobrepõem. Mas quando eles estão juntos em quadra, o time na verdade joga muito melhor do que se um deles estivesse no banco. Acho que é um bom sinal de que eles conseguem jogar juntos. Depois vem o elenco de apoio, composto por jogadores de função, muitos já aqui há anos, mas sem progresso. Eles também podem ver seu tempo em Los Angeles acabar. A lesão devastadora no fim da temporada novamente sabotou o ano de Luka e dos Lakers, e com mais uma eliminação precoce próxima, este time, em um ano, será bem diferente do atual. Eles vão reconstruir tudo do zero e cercar Luka com um novo elenco de apoio. Não é questão de se, mas de quando. Enfim, é isso, pessoal. Você consegue ver algum desses 5 times mantendo seu núcleo intacto se eles continuarem presos no mesmo lugar e não avançarem muito nos playoffs? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado, nos vemos na próxima. Valeu!